Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 17 de novembro. Nós continuamos então nossa jornada bíblica, percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos. O texto bíblico que vamos meditar hoje está no capítulo 14, versículos 19 a 28. Peçamos ao Senhor a graça de acolhermos bem a sua palavra, para que possamos cada dia nos tornarmos melhores no seguimento de Jesus Cristo. Façamos nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Estamos então no capítulo 14, versículo 19. De Antioquia e Icônio chegaram alguns judeus que convenceram as multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de anunciar o evangelho nessa cidade e de ter feito aí muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo-lhes: é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Nomearam anciãos em cada igreja, rezaram, jejuaram e os confiaram ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessaram a Psídia e chegaram a Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Daí embarcaram para Antioquia, seu ponto de partida, onde tinham sido confiados a graça de Deus para o trabalho que deviam cumprir. Quando chegaram, reuniram a igreja e contaram tudo o que Deus tinha feito com eles e como tinha aberto a porta da fé para os gentios. E permaneceram longo tempo com os discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os judeus de Antioquia e Icônio voltam à carga e instigam o povo de Listra contra os evangelizadores. Apedrejam Paulo, que passa por uma espécie de ressurreição. Quem é que consegue abafar o evangelho? Paulo e Barnabé vão para Derbe e prosseguem o anúncio. Voltam depois pelo caminho mais longo, passando pelas comunidades de Listra, Icônio e Antioquia. Para quê? Para fortalecer o ânimo das novas comunidades e encorajá-las a permanecer na fé. Sem dúvida, as comunidades ficavam abaladas vendo seus evangelizadores sendo perseguidos. Estes precisavam explicar por que acontecia isso. É preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Tribulação é o mesmo que perseguição, seja esta fria, a perseguição via marginalização, ou quente, a violência declarada. Por que a perseguição? Porque nem todos querem o reino de Deus. Para muitos, esse reino só atrapalha. Com efeito, o reino é a vinda da justiça e do amor que quer a partilha da liberdade e da vida entre todos. Muitos gostam, por puro engano, de imaginar que a realização é acumular liberdades, formando poder, acumular bens, formando a riqueza, em vez de reparti-los fraternalmente através de uma política e de uma economia que dêem chance a todos. Esse engano de uns poucos acaba decretando a fraqueza e a miséria e morte de muitos. E ai de quem denunciar isso. Daí vem a perseguição. Paulo e Barnabé procuram consolidar as comunidades, dando-lhes dirigentes.
Não sabemos como foram escolhidos. Daí vão ainda evangelizar a cidade de Perge e depois voltam para Antioquia, na Síria, de onde tinham partido. A missão começa e termina na comunidade. Com efeito, a missão nasce do transbordamento de vida e amor da comunidade. E ela tem o direito e a alegria de ver os frutos de sua vida e amor. Quem não gosta de ter notícia dos filhos que gerou? Quem não tem direito de saber qual foi o resultado do seu trabalho? E o resultado final da primeira viagem é o modo como Deus tinha aberto a porta da fé para os pagãos. Isso confirma para a comunidade que Deus é para todos e o seu projeto não se confina a um país, raça ou religião. São os homens que criam muros e cercas, gerando as divisões. Quem de fato conhece a Deus acaba perdendo o espírito de tribo, o espírito de fraternidade. O universo torna-se o seu lar e todos os seres, sem exceção, a sua família. O difícil não é admitir que os outros sejam salvos. Difícil é aceitar conviver ou ao menos ter a disponibilidade para conviver com eles. Esse problema nem Deus pode resolver. É preciso que a gente se abra de fato a essa novidade do Evangelho. Formamos uma fraternidade universal, não podemos ficar presos aos nossos guetos, às nossas tribos, aos nossos grupinhos. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje para essa frase de impacto desta passagem do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos. É preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Quem tem consciência disso é muito mais forte nas tribulações, nas perseguições. Quando a gente sabe que o nosso rumo, a nossa direção é o reino de Deus, a gente não perde o ponto de partida, como eles não perderam voltando hoje a Antioquia, mas também não perdemos a nossa meta. O nosso destino é Deus e o seu reino. Para lá caminhamos. É preciso passar por muitas tribulações. Que Deus então nos conceda essa graça de nunca desanimar. Então convido você hoje nesse dia a refletir como você tem vivido a sua fé, como você tem atravessado as tribulações. Cabeça erguida ou deprimido, triste, entregando os pontos. Com Paulo e Barnabé aprendemos a seguir adiante. Paulo como que ressuscita após um apedrejamento. Sabia que é preciso passar por tribulações. A sua meta é o reino de Deus. Que o Senhor Deus de amor e bondade, então, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.